Muito obrigado, Sergio. Antes de nada debo falar en español porque mi portuñol es un poco indecoroso, ¿no? Y no gustaría de insultar con mis palabras una lengua tan bella y que suena tan bien, ¿no? O primero que creo que debo decir es mi gran alegría porque esta exposición llega a América, ¿no? Es una exposición que se preparó aquí, se preparó en América y después pues pasaron muchas cosas, pero no empezó como hubiera sido mi deseo y seguramente el de todos en América, sino que empezó en Europa. Y bueno, pues después de un año pues estamos en América y entonces francamente pues es una sensación muy agradable de que el fotolibro latinoamericano se encuentre con Latinoamérica. Yo quiero, por lo tanto, agradecer realmente de una manera lo más enfática posible al Instituto Moreira Salles, Sergio Buri, a toda la gente con la que he trabajado acá, porque eso haya podido ocurrir y es una cosa que me produce un estado, yo creo que bastante parecido a la felicidad. No sé muy bien qué es eso, pero supongo que debe ser parecido a ese tema lo que yo siento estos días aquí, en los que me he sentido también tratado y en los que se ha trabajado también en la preparación de la exposición. Voy a contar una pequeña historia de cómo sucedió algo que finalmente se ha concretado en una exposición. Empezó hace ya 6 años en el Foro Latinoamericano de Sao Paulo, cuando un grupo de conocidos, amigos, fotógrafos, coleccionadores, empezamos a hablar del tema de una manera evidentemente muy superficial, como suelen empezar todas las cosas buenas, ¿no? Parecía en realidad casi como si estuviéramos más estableciendo relaciones de amistad o incluso de amor que de trabajo, ¿no? Pero luego en la práctica aquello se fue convirtiendo en un trabajo. Fue convirtiendo en un trabajo que me tocó hacer a mí, quizá porque profesionalmente estoy más familiarizado con las bibliotecas y con las bibliografías y todas esas cosas, mientras que mis compañeros tenían la desdicha de ser hombres de acción, que estaban siempre de viaje y haciendo cosas realmente muy entretenidas. Yo, que se ve que por lo visto tenía mucho tiempo y soy más aburrido, pues me podía dedicar a estos temas de los libros y de las búsquedas y todo eso. Fue bastante duro, la verdad, ¿no? Pues no sé, no había material como para empezar a diseñar realmente un proyecto de investigación. Había historias de la fotografía y excelentes, había historiadores de la fotografía y excelentes, pero no en este terreno en particular. En este terreno en particular realmente pues era muy difícil avanzar, ¿no? De hecho, había que utilizar técnicas un poco casi de detective de novela policial. O sea, había que, por ejemplo, ir a los sebos, encontrar libros, a lo mejor destrozados, ¿no? En un estado lamentable, pero bueno, pues ya buscabas uno en buen estado, o si a lo mejor las fotos no eran tan especiales, pero daban la impresión de que podrían tener un poco, pues empezabas a preguntar por ese fotógrafo, empezabas a buscar otros libros, en fin. Las bibliotecas también servían, pero las bibliotecas tenían los libros de fotografía Dios sepa dónde, ¿no? No estaban nunca en una sección llamada fotolibros, sino que te podías encontrar los libros, pues no sé, me ocurrió varias veces, y esto lo comenté con el autor, encontrar bares cariocas en la sección de gastronomía de algún sebo, ¿no? O sea que estas cosas pasaban, ¿no? Realmente, eso, y en las bibliotecas más o menos cosas parecidas, ¿no? Lo que sí fue una ayuda verdaderamente, bueno, imponderable fue precisamente las ayudas de los fotógrafos, las bibliotecas, las casas de los fotógrafos, como en general los fotógrafos fueron tan generosos con sus compañeros, con sus colegas, como cuando les contabas este proyecto no te hablaban de sus libros, pero inmediatamente te hablaban de los libros de otros fotógrafos y de otros países, y los fotógrafos se habían estado mandando los libros que a lo mejor no habían llegado realmente a las bibliotecas ni a los coleccionadores, que por otra parte no existían casi, pero ellos sí que habían tenido un gran intercambio de libros, y entonces esta ayuda fue verdaderamente decisiva, ¿no? Luego, como no, ayudó mucho la red.
La red en la práctica, con sus bibliotecas conectadas, permitía encontrar después de todo esos libros que han tenido, por ejemplo, tiradas muy cortas o que han sido libros en ediciones privadas y todo eso. Bueno, eso fue el principio de la investigación. Después de algún tiempo hicimos unas primeras reuniones y en una de ellas acudieron editores. Yo pensaba, realmente lo digo sin en fin, darme importancia, pero creo que pensaba que esta cosa de los fotolibros podía dar para una conferencia o quizá dos, ¿no? Y aquel día que nos reunimos con los editores, dijeron los editores, podemos hacer un libro. Yo les miré, allí estaba Casiano, por ejemplo, bueno, estaba Casiano, estaba Yatay, estaba Marcelo en aquella reunión, y dije, ¿qué? ¿Que podemos hacer un libro? Sí, podemos hacer un libro. Bueno, vale, fantástico, ¿no? Podemos hacer un libro. Y entonces empezó a tomar forma un libro que finalmente se hizo, ¿no? Se hizo en 4 ediciones, se hizo en una edición en portugués, que hizo Cosas Naifi, en una edición en español, que hizo RM, una editorial de México, en una edición en inglés, que hizo Aperture, y en una edición en francés, que hizo una editorial de Marsella, que se llama Images en Manœuvre. Luego vino el periodo de la presentación del libro, que, bueno, por ejemplo, pues aquí se hizo en Río de Janeiro hace un año, ¿no? Después de esto ya, en fin, ya si lo anterior, lo de pensar que iba a haber un libro, pues parecía casi una utopía, pues se concretó una exposición. O sea que si no querías una utopía, pues 2 utopías, ¿no? Hubo la posibilidad de hacer una exposición que asumieron una serie de entidades realmente muy valientes, porque se atrevieron a hacer un tipo de proyecto que en ese momento, por ejemplo, los museos no hacían. Ya se está haciendo en los museos, ¿no? Realmente los fotolibros, por ejemplo, están empezando a formar parte de la instalación de los museos a la misma altura, digamos, museográfica que las fotografías encuadradas, las fotografías enmarcadas de costumbre, ¿no? O sea, eso ya está ocurriendo, pero no era tan normal, ni mucho menos en aquel momento. Entonces, empezamos la exposición estuvo en París, como contó antes Sergio, allí empezó, tuvimos realmente mucha suerte en aquella exposición de contar con, pues no sé, por ejemplo, con el talento de la museógrafa Yasmina Oecebi, una arquitecta que tradujo espacialmente problemas realmente complicados, como por ejemplo la transparencia o el tacto o el acercamiento a las obras, y consiguió una exposición que no parecía una exposición típica de libros, o sea, una exposición en la que los libros están puestos sobre superficies que encima están cubiertas con un cristal o un plástico para impedir que los tocamos, lo cual hay que reconocer es una tortura, ¿no? Para los aficionados a los libros, hacernos una exposición en la que los libros en la práctica son imposibles de tocar, es como realmente, no sé, producirnos una invitación al desastre, ¿no? No sé, los libros en principio deberían verse cómo pasan las páginas, porque esa es una característica de los fotolibros. Los fotolibros no son una imagen estupenda en la página 54, no son 3 fotos fenomenales en la página 182 y otra en la 914, ¿no? Sino que es realmente un relato en imágenes que en muchas ocasiones se parece a una película, que en otras ocasiones quizás se parece a un cómic y que en otras ocasiones se puede parecer, ¿por qué no?, a una novela. De hecho, un libro se lee y los libros de fotografías se leen, y esa lectura es lo que los hace tan apasionantes y lo que los hace tan interesantes. As suas populações nativas, e o trabalho visual e a narrativa e essa potência que o trabalho tem, que lo destaca na exposição, isso tudo foi descoberto por essa investigação. Assim também nós completamente desconhecíamos os argentinos, o trabalho dos chilenos, os mexicanos, os brasileiros, etc. Agora, nessa visão latino-americana, aparecemos todos juntos, e isso é bom. Eu vou então mostrar algumas imagens também da origem dessa investigação, que tem muito a ver com Horácio, que falou que fala muito, mas também escreve bastante. Ele fez, no ano 1999, quer dizer, a primeira coisa que eu mostro nessa é a minha biblioteca de fotografia. Quer dizer, eu como fotógrafo, eu sei o que os outros produzem aí, nesse ponto, aí, nessa biblioteca.
não posso ver todas essas fotos de outro jeito. Aqui é uma biblioteca de livros de fotografia argentina. O Rolando Paiva há 20 anos que não tem uma exposição na Argentina, né? E, sin embargo, é um dos fotógrafos mais significativos do litoral, dos nossos rios. Marcelo, bom, só para que Cláudia, que estava conosco e volta para São Paulo ainda hoje, estava vendo a exposição, então eu só queria... Cláudia, por favor, onde você preferiu? Aqui na frente, interromper? Estava falando da sua obra maestra, querida Cláudia. Bem-vinda. Muito bem. Os fotolivros têm os autores. E os autores são os fotógrafos, principalmente. E aqui temos uma delas, uma das referências da fotografia e da cultura visual brasileira. Obrigado por nos acompanhar, Cláudia. Então, esta aventura, esta visão do fotolivro como um objeto colecionável, como um objeto precioso, como um objeto carregado de sentido y de complexidad cultural, comenzó con la historia de la fotografía. Pero también o olhar específico sobre o fotolibro tem um ponto muito importante nesse livro Fotografia Pública que eu estou mostrando aqui, de 1999, que é o catálogo de uma exposição curada por Horacio Fernández, aqui presente, à minha direita, no fundo. Ele que curou essa exposição no Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, com uma tese principal. A única fotografia que é importante historicamente é a fotografia que é publicada. Não é a fotografia que é solamente feita, não é a fotografia que é solamente colgada na parede, mas aquela que é publicada. Então, fotografia pública é o nome do trabalho. Aqui algumas das folhas desse trabalho de investigação sobre fotografia modernista e focalizado na investigação de Horácio. E Horácio incorporou nesse trabalho e nesse catálogo, que está feito com um papel rústico, muito bonito, pesado, mas bem rústico, incorporou esta ideia de fotografar os livros como objetos. Essa ideia que tem lá, tão simples, de fotografar os livros como um objeto de arte, foi uma ideia seminal, uma ideia que começou um movimento não somente de investigação sobre os fotolivros, de fotografia dos livros como objetos de arte, mas também de colecionismo de fotolivros. Tinha já uns poucos colecionistas de fotolivros, mas depois o assunto virou paixão, e virou moda, e virou uma pequena indústria, os encontros anuais em Kassel, sei lá, por tudo quanto canto está tendo uma focalização particular de colecionadores e amadores sobre o fotolivro. Então, essa é outra página da fotografia pública. Então, esta focalização no layout, no design, no papel, nos textos e nas imagens em conjunto, com um texto explicativo de contextualização e a imagem da obra. Tudo bem, isso aí, então, deu início a um movimento de publicações. Começou uma série de publicações em torno aos fotolivros, a partir de 1999. Uma delas, uma muito importante, é essa de Photobook History, pelo fato de que cada um dos seus 3 exemplares, 2 deles distribuídos já e o terceiro em preparação, teve uma tiragem grande de 25.000 exemplares e também foi feita pela editorial Phaidon. E foi também escrito por Gary Badger e selecionado por Martin Parr, que é uma referência fotográfica e um colecionador muito influente no mundo, né? Então, The Photobook History tem 2 volumes. No primeiro volume é mais uma visão histórica. No segundo volume aparece material mais contemporâneo. E numa das áreas do segundo volume do Photobook History começam a aparecer pela primeira vez alguns livros latino-americanos.
tem em total, acho que uns 17. Um deles é Chimeneias, que apareceu aqui à minha esquerda, de Jiménez. Na minha esquerda, né? E aparecen los libros de Paolo Gasparini. Esse é um livro muito interessante, Megalópolis, não está na nossa exposição, porque também aconteceu que os livros que Martin Parr já citou, nós preferimos deixar citado por ele e nos concentrar naqueles desconhecidos, de alguma maneira. São os poucos livros dos que o Parr citou no Photobook History foram retomados por nós. Mas esse autor, Paolo Gasparini, é também dos autores principais da nossa investigação. Esse é um livro partido em 3 partes, em 3 pisos, e as imagens vão se combinando aleatoriamente entre 3 cidades, Los Angeles, México e São Paulo. Ele também é autor desse livro, Para Verte Mejor América Latina, um livro carregado de consignas políticas, muito vinculado aos anos 70 e ao que estava acontecendo na América Latina nesses anos de revolução e de ditaduras. E então, esse é um livro também muito importante, impossível de arrumar agora. Nem eu consegui está difícil, um livro muito complicado de conseguir. Agora teve uma versão, uma facsímil, mas muito ruim. É um livro extraordinário. E aí, o Martin faz um apartado do livro dele que se centra nas outras áreas do mundo. Quer dizer, por supuesto, as áreas principais do mundo são que ele conhece bem, Europa, Estados Unidos. Então, tem um apartado que estão os outros, não? Os outros mundos. Aí estamos nós, e estamos junto com sul-africanos, por exemplo, é uma página com David Goldblatt, e os sul-africanos. Aparece aqui um dos livros principais da história da fotografia, que é o Rectângulo em la Mano, que está aqui nessa exposição, aqui na esquerda em cima, de Larraín. Aqui também o Parr cita o Valparaíso, que é um outro livro de Larraín, e o livro sobre a cidade de México, de Nacho López. Todos estos libros são as primeiras vezes que o mercado, a curadoria, os museus internacionais começam a tomar consciência de que teve uma produção latino-americana de fotolivros. Muito importante. E por que importante? Porque o fato de que tenha toda essa produção de fotolivros acontecido no século XX demonstra a existência de um movimento fotográfico forte na região, de um interesse cultural por essa produção, e que nós temos umas raízes e uma tradição que não é necessariamente a tradição de Walker Evans, que não é necessariamente solamente a tradição de Frank. É uma tradição nossa, própria, que era muito pouco conhecida nos centros de poder da criação de imagem visual, mas que agora, depois desse fotolivro latino-americano, começa uma revisão da história da fotografia, porque acontece que a história da fotografia está obrigada a reconhecer a existência de obras maestras fora do eixo, feitas fora do eixo. Mas não feitas agora, feitas há 40 anos atrás, feitas há 60 anos atrás. Aqui está essa capa, Other Territories, que somos nós, né? Aqui aparece na esquerda o livro do Miguel Rio Branco, o meu, Boa Memória, que formam parte dessa seleção de fotolivros e que é o que, de alguma maneira, ter o meu livro ali me levou aqui, né? Porque tomei consciência lá que o livro faz tudo o percurso completo. Depois, essa é uma outra edição do Centro Hasselblad, sobre livros da coleção do Hasselblad. Justamente ontem ganhou o prêmio Hasselblad o nosso colega e colaborador João Foncuberta, ganhou o Nobel da Fotografia. E então todos esses antecedentes foram fundamentais para nós decidirem fazer essa edição que agora estamos apresentando. Essa é uma pequena revista, não é um livro, sobre fotolivros do México, chamada Alquimia, com uma seleção bastante limitada, mas também é um antecedente, Chimeneias que já viram, até que chegamos lá, e lá eu fico por aqui. Então, passo para Cassiano. Obrigado.
noite, boa tarde, boa noite. Não. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o Sérgio Burgi e o Instituto Moreira Salles. É um espaço que tem um trabalho maravilhoso na área de fotografia. Eu acho que não haveria outro espaço possível para uma exposição como essa. Eu tinha pensado inicialmente fazer uma ampla fala aqui mais histórica, mas eu queria começar com um aspecto mais pessoal. O Horácio, não é à toa que ele terminou essa conversa falando que o fotolivro, que o livro é como um perrito, né, um companheiro. E eu salientaria outras palavras que ele usou no meio do discurso dele. Ele falou sobre sonhos, sobre utopia, sobre felicidade, sobre generosidade. Quer dizer, ele mencionou uma série de aspectos emotivos desse trabalho. E eu acho que todos que estão aqui nessa mesa, e provavelmente muitos que estão aí, devem saber já que a fotografia é uma descoberta que eu tive recentemente, porque eu fui o último dessa mesa inoculado com o vírus da fotografia, que ela tem uma dimensão muito sentimental, emocional, um trabalho de conjunto, e esses viraram os meus todos, felizmente. Então eu queria dar esse testemunho desse aspecto emocional. Não é à toa também que o Horácio fale em detetive, em seita secreta, etc. Uma espécie de um grupo secreto, esse dos amantes da fotografia. Não é um grupo muito numeroso, mas eu acho que essa exposição reúne de uma maneira bastante significativa, e esse trabalho editorial, o que representa esse amor pela fotografia. A minha participação no projeto em si, ela é relativamente modesta. Na época, eu trabalhei na viabilização desse livro na Cosac Naif, da qual eu era o diretor editorial na época. O Yatan fez a ponte, me apresentou para as outras editoras também envolvidas no projeto. A editora RM, que eu faço questão de citar aqui com bastante ênfase, que foi a editora que teve um papel decisivo na parte de design do livro, da concepção visual dele. E outras grandes editoras que participaram, a Aperture americana, a Imagem Manœuvre francesa. Quer dizer, como disse o Sérgio no início, foi um trabalho de esforço colaborativo, um trabalho que, como disse o Horácio no início, ele imaginava que seria para uma conferência ou duas, mas que desde 2007 já gerou inúmeras reuniões em diversos países, e palestras, e conferências, e exposições. E como vocês vão ver depois no livro da Cláudia Jaguaribe, que está aqui, que é um panorama de São Paulo que vai se abrindo infinitamente, o Yatan vai mostrar esse livro. Me parece que essa exposição tem... esse trabalho tem um lado que é como se fosse uma linha que não termina. Assim, é muito bonito fazer parte dessa história e acompanhar esse desenvolvimento. Para usar aqui uma pitada histórica, e para evocar um pouquinho desse meu trabalho como editor, atualmente estou trabalhando como jornalista na Folha de São Paulo, escrevo eventualmente sobre fotografia, mas faço algumas colaborações até com o Yatan no Paraty em Foco e uma série de outras atividades, mas não estou trabalhando nesse momento em editora, mas eu posso dizer que os editores têm um papel bastante central para viabilizar esse tipo de paixão fotográfica que a gente está vendo aqui nessa exposição. Então, eu vou fazer aqui um rápido traveling aqui porque eu queria pegar uma citação do Martin Parr, que foi um dos nossos colegas aí na elaboração do livro, sobre a importância... Espera um pouquinho.
pouquinho só, peço um pouquinho de paciência. Já sei, vou pegar aqui. O que eu estava querendo salientar com isso é a importância do esforço individual de cada um, embora a gente esteja falando aqui em conjunto, em equipe, em trabalho de equipe, só um momentinho que eu não estou achando a minha citação. Eu queria evocar uma figura central do livro de fotografia, que é o Robert Delpire, fundador da editora Delpire. O Delpire, como já foi citado aqui, fez um dos livros centrais do fotojornalismo, o Les Américains, que depois, mais conhecido como The Americans, né, do Robert Frank, que saiu primeiro em 1958. Ele teve outras empreitadas centrais para a história da fotografia, como a coleção Fotopoche, que quando eu estava na COSAC na IFA eu pude ajudar a trazer ela para o Brasil. Mas eu acho que ele, que até hoje está atuante, tem, se não me engano, 87 anos hoje, ele acho que encarna muito bem essa figura do entusiasta individual, que é como o Martin Parr se refere a ele. O Martin Parr e o Gary Badger, é importante citar, porque é o livro dos dois. Então, aqui está o trecho que eu estava procurando, página 190, ele diz: o exemplo de Robert Delpire indica que, como em qualquer tipo de publicação, iniciativas são tomadas e inovações são feitas por indivíduos, ainda que um indivíduo entusiasta dentro de uma editora. A maioria dos fotolivros discutidos neste livro tem muitas desvantagens para os editores. Fotolivros bem produzidos são caros de fazer e o mercado, ainda que possa ser qualificado de um nicho bem estabelecido, é pequeno. Essa foi uma receita para o desastre em termos editoriais no passado e muitos fotógrafos devem seus fotolivros a entusiastas como Delpire. Embora eu esteja falando aqui do Delpire anos 50 em diante, e embora o Horácio tenha decidido começar essa história da fotografia e do fotolivro latino-americano em 1922, se não me engano, esse entusiasmo individual ele teve presente desde o início da publicação dos livros de fotografia e, como eu vou mostrar aqui para vocês, que o próprio, quer dizer, a história do fotolivro ela começa junto com a história da fotografia. Então, só para dar essa pitada mais histórica, em março de 1839, o William Henry Fox Talbot ele convidou um amigo dele, o William Jackson Hooker, para fazerem um livro sobre plantas britânicas. Esse livro ele ia ser ilustrado com imagens feitas por uma técnica que o Talbot estava desenvolvendo que se chamava Photogenic Drawing. Isso foi um pouquinho antes do anúncio do daguerreotipo, né, do anúncio do invento do Louis-Jacques Mandet Daguerre. Esse livro que está aqui atrás da gente, o The Pencil of Nature, publicado em 1844, ele, por muitos, é considerado o primeiro fotolivro. Então, ele parte desse entusiasmo individual, dessa iniciativa desses dois figuras mencionados. E já nesse início do fotolivro, depois talvez o Horácio possa explicar um pouquinho o conceito que ele usa para fotolivro, que é um pouco diferente desse que eu estou usando aqui, que é mais o livro de fotografia. Mas tem um livro que eu acho uma coisa espantosa, que é esse da Anna Atkins, sobre algas, que tem aqui essas breves imagens. Eu prometo que eu vou terminar logo. Eu só queria falar um pouquinho mais desse princípio da fotografia. Em 1851, quando teve a grande exposição daquele ano no Crystal Palace, foi organizada a primeira grande exposição aberta de fotografia e fizeram, nessa ocasião, alguns livros, na verdade, seriam mais bem catálogos, né, chamados Reports by the Juries, que fizeram 100 cópias. E
E aí o Martin Parr e o Gary Badger comentam bastante esse livro como um exemplo desculpem, eu me perdi um pouco, mas eles estavam falando sobre a qualidade da fotografia, da impressão dos franceses e dos ingleses, e como os franceses, naquela época, tecnicamente, eram muito melhores. Ainda assim, como eu mencionei no início, os ingleses eram bastante dominantes. Eles fizeram a primeira... Espera um pouquinho, que agora eu me perdi. Eles fizeram a primeira empresa de publicação de livros de fotografias topográficas, né? No início, o fotolivro era muito ligado às fotos às fotos de viagem. Bom, eu acabei me atrapalhando um pouquinho, então eu queria passar para o Yatan e, enfim, depois a gente continua a conversa. Alô. Nós vamos só fazer uma mudança de cabo aqui de PC para Macintosh. Livro não tem esse problema, é só abrir a página, né? Tecnologia de leitura de livro ainda é uma grande tecnologia. Peraí que está trocado. Agora foi. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Eu também fico na dúvida quando é boa noite, quando é boa tarde. Ainda mais quando a gente está na mesma mesa que Horácio, porque para os espanhóis tudo é tarde, né? Boa noite é depois das 2, 3 da manhã. E a gente não sabe mesmo. Mas, enfim, boa tarde e boa noite a todos. Muito obrigado ao Instituto Moreira Salles. Eu também concordo com as palavras do meu grande amigo Cassiano. É um lugar ideal, assim, né? Se a gente fosse escolher um lugar para trazer essa exposição, se o Horácio fosse nos perguntar uma sugestão de onde trazer a exposição, porque ele já sabia que ele queria trazer aqui. Mas se ele fosse perguntar, a gente iria sugerir o Instituto Moreira Salles. Acho que tem uma trajetória, tem um caminho, tem uma coisa que a palavra correta, honesta para ser usada, a gente está costurando isso há muito tempo, né? Já são diversos protagonistas que cada um do seu canto, que foram se encontrar acidentalmente ou propositalmente, estavam costurando retomadas na fotografia a nível Brasil, a nível latino-americano, a nível mundial. São pessoas envolvidas não só com o clique, com a criação, mas envolvidos com o fazer cultural na fotografia. Eu fiz uma apresentação rapidinha de um pouco que eu chamo de divagações sobre o passado, o presente e o futuro. Só faltou por uma interrogação. Já foi falado... Eu estou vendo uma coisa na tela e estou projetando outra aqui no fundo. É uma modernidade confusa. Já foi falado, mas eu vou repetir. Esse projeto nasce formalmente... Informalmente, ele nasce há muito tempo atrás, em conversas e costuras, mas formalmente ele nasce no primeiro Fórum Latino-Americano de Fotografia de São Paulo. Eu digo que a gente pode dar essa data como a abertura da caça, da temporada de caça ao fotolivro, né? Começou-se ali uma coisa que o Cassiano usou a palavra que foi inoculado pelo vírus. Eu vou dizer que eu fui duplamente inoculado, né? Eu virei colecionador, pesquisador e recentemente editor. O primeiro livro da editora Estúdio Madalena sai hoje, vai ser mostrado aqui pela primeira vez, é da Cláudia Jaguaribe, que nos acompanha aqui na plateia. Nós vamos mostrá-lo num ato performático. Tem um segundo importante momento, que é o lançamento do fotolivro Latino-Americanos. Aqui vem uma dúvida, a gente não sabe direito como escrever fotolivro, né? Porque fotolivro em português Brasil é livro de fotografia de casamento, e disputar com fotografia de casamento é bem difícil, né?
Então, eu não sabia se eu escrevia fotolivro com hífen, porque o correto seria isso no português, mas como no livro está escrito sem, né, como é que você chamou, Sérgio? Neologismo. Neologismo. Eu também coloquei aqui desse jeito, mas é uma dura tarefa que nós vamos ter para disputar um mercado de nome, se é que é necessário, com a ideia do fotolivro como livro de casamento. Aqui eu tenho uma prova. Não, aqui isso não é a prova, isso é uma propaganda. Aqui eu tenho uma prova do início dos trabalhos. Nós temos Ramon Reverter com a câmera na mão, à nossa esquerda, Martin Parr com esse jeito silencioso que é pura farsa da fotografia, porque ele não é nada silencioso, é determinado. O Marcelo Brodsky, atuante, como também ele sempre é, sempre participativo nas reuniões. A Leslie, da Aperture. O Cassiano, com ar interrogativo, né? O Horácio, aceitando sugestões, né? Porque eram milhares de sugestões todos os dias. E de costas, quem é que está? A Isabel, assessora, super assessora, que foi fundamental no projeto do livro, do Ramon Reverter, da RM. Falando já do futuro, eu acho que a grande mudança que houve, ao mesmo tempo, depois, em função, em decorrência, em paralelo, é que no Brasil, eu vou falar um pouco muito de Brasil, vou mostrar alguns exemplos de fora, porque já que eu fiquei com a incumbência de falar do futuro, de finalizar, eu vou mostrar alguns livros, algumas coisas novas, alguns lançamentos. Mas eu acho que a grande mudança que houve no Brasil é que, para as editoras, no período dos últimos 20 anos de existência da Lei Rouanet, só interessavam os grandes livros, os grandes orçamentos. Por uma questão da logística, da própria dinâmica do uso da lei e do processo editorial e do mercado bastante complexo, que a gente pode abrir um debate um dia só sobre isso. Um mercado bastante complexo que, se você pega um bom patrocínio, faz um livro financiado e faz as contas da ponta do papel, ninguém ganhou dinheiro, né? Imaginem se você faz essas contas sem o bom patrocínio. Então, havia uma conta, na verdade, uma fórmula inicial errada. E um dos elementos dessa fórmula errada é a dimensão, né? Essa coisa do livro sempre hiperdimensionado, sempre o livro grande. Nada contra os livros de mesa, mas a gente estava, sem perceber, anulando o espaço dos livros de prateleira, né? Dos livros de serem lidos. E aí eu achei que é muito bonito que o Horácio falou, se a livro é para ser lido, né? Ou seja, é muito estranho que a gente chama toda e qualquer fotografia de artes visuais. Nós estamos falando de algo mais próximo à literatura, ao cinema, à narrativa, do que às artes visuais, né? As artes visuais é quando estamos na parede, na galeria. Enfim, fotografia tangencia um pouco de tudo, e essa complexidade da fotografia se manifesta também na questão dos livros. Mas novos protagonistas surgiram, muitas editoras pequenas surgiram, e começaram a haver alguns autores puxando o freio do tamanho do livro. Então, eu faço essa chamada de atenção para alguns exemplos. Eu estou sendo injusto com muita gente que eu poderia citar, mas eu gosto muito desse livro da Tempo de Imagem, do Leonardo Venn, um jovem fotógrafo de 20 e poucos anos que foi a Brasília revisitar Brasília. Ele começa com umas fotos históricas de Brasília, para em seguida mergulhar no interior dos apartamentos típicos de Brasília. Ele vai para dentro, né? Uma coisa que a fotografia também relutou muito em fazer, apesar dos avanços tecnológicos, ir para dentro das casas, ir para dentro dos ambientes. Eu não sei em que foto eu estou. E aí eu acho que está escrito parabéns na foto, né? Parabéns para ele. O seguinte livro é uma edição independente do Guy Mohallen, que foi para um lugar chamado Beltrame, que é um santuário. Eu escolhi esse livro pela especificidade do trabalho. Ele foi fotografar um santuário nos Estados Unidos, onde 700 pessoas vivem cultos messiânicos e naturalistas. E ele fez um belíssimo trabalho num álbum também, aí pela dimensão da mão que mostra o livro, dá para ver a dimensão do livro, um livro de pequeno porte, totalmente autofinanciado por uma campanha de crowdfunding,
que ele fez vendendo posters e fotografias. Então ele financiou o livro através de uma campanha de internet, né? Esse aqui eu acho que é um acidente. Essa é uma coleção, apesar de eu não ser fã das coleções, é uma coleção interessante da Terra Virgem, que são livros sobre viajantes, viajeiros, fotógrafos viajeiros. E é interessante porque ele fez um formato, acredito eu que a propósito, que também é para quem vai viajar, né? Um formato de bolso, em especial um livro dessa coleção. Eu acho que... que dar um clique com o mouse. Ele fez do Cássio, do Pierre Verger, do Pedro Martinelli, e o último é do McIntyre, um fotógrafo da National Geographic que andou pelo Brasil na década de 60, que tem um trabalho maravilhoso, e eu acho um resgate fantástico ele ter produzido esse pequeno livro. O autor não estava presente na edição do livro, mas eu acho que é como se tivesse, porque tem todo o espírito do trabalho desse fotógrafo, que foi um dos pioneiros a adentrar o oeste, a se apaixonar pelo oeste brasileiro. O livro tem a cor do oeste, da terra, desse sertão brasileiro. Outro assunto que me parece interessante falar sobre os fotolivros é que eles têm uma forte influência do livro de autor, do livro de arte, desse livro que se encaixa no pacote artes visuais, né? E eu peguei alguns exemplos de livros feitos em escala industrial, que é uma característica do fotolivro. A gente vai, acho que no debate, definir melhor o que é que a gente chama de fotolivro, né? Que não é livro de casamento, de álbum de casamento. Mas uma das coisas, sem dúvida nenhuma, que faz diferença é a escala, ou seja, um fotolivro tem uma escala, por menor que seja a tiragem, 300, 500, 1000, né, tem uma escala industrial. E muitos deles vêm de inspiração desse universo da discussão da forma que a arte traz. Esse também é da Tempo de Imagem, é um livro de uma história maravilhosa, tem uma temática incrível e uma forma muito criativa. Ele é uma história que começa em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, em 1940, quando se elege o primeiro prefeito comunista do Brasil. Então o lugar passou a ser chamado de Moscouzinho. E o fotógrafo nasceu lá, e ele volta para recuperar as memórias dele num trabalho lindíssimo de afeto com a família, e de humor e de sensibilidade para entender que essa cidade ficou marcada para sempre com a ideia de ser chamado de Moscouzinho, por ter sido a primeira cidade governada por um prefeito do Partido Comunista. Mas eu trago ele aqui falando da forma... É um livro que mistura uma brincadeira de diário de bordo com objeto, com sensações, né? E como eu digo, eu montei um curso de narrativas visuais de fotolivro, e os meus alunos estão ficando tudo loucos, que nem eu. Todos aprendemos com Horácio, pegamos o vício pela coisa do livro. Então esse livro tem um cheiro bom. Porque livro você cheira, né? Você pega o livro, cheira, passa a mão por fora, por dentro, aí você vai olhar as fotos. Não sei se é essa sequência do Horácio, mas ele me ensinou assim. Horácio entra em loja em sebo e vai na última prateleira da última sala, enfia a mão por dentro dos livros e puxa uma raridade de 12, 13 mil dólares. Que o livreiro não sabe que vale tudo isso, né? Só ele sabe que vai... Como não só de fotolivros típicos vive o mundo, eu trouxe agora de Fortaleza um livro que seria uma fotografia aplicada, um ofício fotográfico, mais que uma arte fotográfica, sobre os brinquedos de Miriti, mas onde o fotógrafo aprendeu tudo sobre fotolivros e sobre brincadeiras e sobre livro de artista. Epa. Eu tenho que dar um clique com o mouse. Aí. Não. Eu quero ver por dentro. Se eu vi antes,
feito com aquela madeira, o miriti, né, que é uma balsa amazônica, madeira balsa amazônica, que não pesa nada. Então, apesar de ter essa caixona de... Eu sabia que ia causar um efeito assim. Eu faço tudo isso sob controle. Aí o livro em si é um livro de texto, fotografias e tal. Provavelmente não se encaixe dentro dos parâmetros de fotolivros, mas eu acho que hoje é um bom dia para discutir os parâmetros de fotolivros. Ok. Esse é um livro do Pedro, João Castilho, que também tem uma brincadeira com a forma. Você viu que ele ainda não chegou aí. Ele constrói uma brincadeira de um livro, discute já na sua forma o conteúdo do sentido do peso, né? O que peso tem que ter, né? Ele mente, ele faz uma pequena trapaça num jogo com as palavras, ou seja, palavra, forma e imagem tem uma relação muito forte entre si, ou seja, não se dissocia de maneira nenhuma a palavra, né? Como ainda existe o costume de soltarem pérolas e frases como uma fotografia vale por 1000 palavras. Eu acho que isso se encaixaria bem no buraco do livro do João Castilho, né? Deve caber 1000 palavras nesse buraco de papel que ele fez aí. Completando minha apresentação, eu trouxe alguns estrangeiros que têm influenciado muito esse mercado de discussão do conceito de fotolivro, da ideia de fotolivro, e tem marcado, inclusive, alguns modismos, os espanhóis, não é porque Horácio está aqui, mas é uma coincidência, são 2 grandes autores com 2 grandes livros que vale a pena mencionar. Não vai? A Cristina de Middle é uma fotógrafa que rediscute a questão da África e a questão do simulacro fotográfico, que foi suposto simulacro fotográfico que foi a ida do homem à Lua, né? Uma suposta farsa. Ela discute esse tema junto com a questão da África, do abandono da África, criando a tese de um astronauta africano. Então, ela apresenta toda a construção do ideal, da fantasia e do imaginário do astronauta africano num trabalho belíssimo, simbólico, num livro que não deve pesar o que pesa o miolo que falta no livro do João Castilho, ou seja, também uma obra de pequeno porte. Afronauts. Ela faz muito uso de diversos tipos de papel. O último exemplar do livro dela que a gente ouviu notícia foi vendido por 900 libras esterlinas, sendo que ela não tinha nenhuma pretensão, pelo menos inicial, de... Está bem feito, né? Você sempre tem pretensão. Este livro é um sucesso, e é um dos sucessos de leitura. Você põe ele na mão de pessoas... Porque esse livro não tem texto, nenhum texto que te indique absolutamente do que se trata. E a gente faz o teste lá no curso de narrativas visuais, das pessoas fazerem uma leitura do livro
Não está andando, né? Paloma al aire. É. Eu vou fazer uma leitura para vocês rapidamente, mas basicamente é uma festa tradicional, uma cerimônia, um deporte, um esporte tradicional, um costume tradicional espanhol, já em desuso, de onde a pomba macho que fica mais tempo copulando ou tentando copular a pomba fêmea no ar é a ganhadora. Ou seja, mais uma vez você vê que grandes obras tiradas de temas muito específicos, muito fechados, muito, né, a coisa do spread, né, da página dupla com a divisão ao meio, numa discussão também da forma muito importante. E o mais impressionante é que esse é um livro que os alunos pegam e leem a história como se conhecessem o texto de cor e salteado. Porque a narrativa dele é muito forte, né? Então você sabe quem é o fiscal da pomba, quem é o dono da pomba, qual é você passa a virar fã de um determinado grupo de pombas. Tem um livro que, por educação ideológica, política, eu caí matando assim que vi. Mas depois tive que dar o braço a torcer, que é uma das grandes obras-primas feitas recentemente sobre o Brasil. Eu acho que a gente fecha bem essa coisa dos estrangeiros com o David Alan Harvey, com esse livro, que eu não sei quem teve a oportunidade de ver, é uma obra-prima. E esse vídeo, que eu só vou passar um pedaço, porque ele é interessante com música, e eu esqueci de pedir som, ele é interessante e ele é longo, tem que ser assistido inteiro. Mas ele é uma obra-prima de edição, do conceito de página dupla, em espanhol existe uma expressão muito boa para definir isso, que em português seria paginação, mas é muito frio em português. Eles chamam de puesta em página, né? Ou seja, como você pagina um livro, como você arma um livro. Essa é uma aula, né? E ele mostra um Rio de Janeiro do morro, dos estereótipos, mas também mostra um Rio de Janeiro da classe média. Acabei fazendo justiça e escolhendo como um dos meus livros prediletos do ano passado. Todos esses absolutamente esgotados hoje. Eu também sabia que esse ia fazer um efeito. E a apresentação, o vídeo, esse vídeo eu baixei do Vimeo. A apresentação é uma verdadeira aula de leitura de livro. Então vale a pena, vocês vão em Based on a True Story, David Alan Harvey. É só uma aula de leitura de livro, a próprio YouTube. É mais legal em alguns aspectos do que ver o livro, é ver a apresentação que eles fizeram do livro. Foi o filho dele que fez o design e a apresentação do livro. O vídeo? A apresentação do livro em vídeo. Acho que eu congelei aqui porque ele é longo, longo, longo. Aquele dedo que ele passa, né? Com os eixos de visão. Para terminar os estrangeiros, eu vou mostrar uma fotógrafa colombiana que teve no Fórum Latino-Americano ano passado, numa coleção que chama Fotocá, que é uma coleção que tem 3 livros, uma coleção muito interessante, colombiana, e um desses 3 livros é da Guadalupe. Ele anda sozinho. O livro que aparece ao lado da Karen é o outro da coleção, e o outro é da Adriana Duque. São 3 livros, 3 fotógrafas mulheres, 3 entre os 20 e 30 anos de idade. Feito onde? Feito onde? Todos editados, publicados e impressos na Colômbia. E esse é um livro que fala sobre a família dela, sobre a classe média, um livro raro, onde a fotógrafa olha para o próprio mundo dela sem ser autorretrato, né?
E, por último, vou apresentar o livro que estamos lançando, o Estúdio Madalena está lançando o livro sobre São Paulo, de Cláudia Jaguaribe. O livro está aqui. Eu convido meus integrantes da mesa a mostrarem o livro. Si tenemos que hacerlo en performance. Tem que ser performático. Cláudia, dá as direções para eles não destruírem o livro, que é o único exemplar que temos, hein? Eu estava tentando... São 25 metros, não vai dar. Podemos dar la vuelta a la sala. Cuidado, não vou me rasgar o único exemplar do livro. Não precisa, Marcelo, não precisa. Vai rasgar o livro. Eu vou mostrá-lo aqui na projeção, que dá para dar uma noção. O livro pode ser lido em dois sentidos, mas antes de mais nada, eu diria que é o livro da visão não barroca de Cláudia Jaguaribe sobre São Paulo. Porque apesar de São Paulo às vezes ser confundida como uma cidade com algum traço ainda barroco, ela é uma cidade concreta. E o livro vai ser lançado no SP Arte dia 5 de fevereiro, março, abril, né? 5 de abril. Obrigado aos meus colegas de mesa pelo esforço performático. E muitos já se fotografou São Paulo, mas eu acho que esta é uma obra que traz um diferencial na construção de uma linguagem que provavelmente Cláudia vai dar continuidade em outros livros, que é uma aproximação, ou seja, a cidade vista como uma megalópole que ela é de fato, por um lado do livro, e por outro você dá uma aproximada, uma entrada na cidade. E isso está muito bem trabalhado nas cores, na paginação, que aqui não dá para chamar posta em página, né? Aqui tem que chamar de outra coisa, não dá para chamar de paginação, né? É uma coisa que tem uma relação muito com isso que a gente falou aqui, que eu brinquei um pouco da fotografia ser muito próxima à literatura e ao cinema. Você já tem uma narrativa quase que cinematográfica, quase que um filme, que um rolo de filme 35mm sobre a cidade. Seria o mais próximo que eu imagino de um longa-metragem, plano sequência de um longa-metragem publicado e editado em formato de livro. Aí o Horácio comenta que tem a ver com biombo. Fala aqui, biombo? Biombo. E então o livro não é por casualidade que está feito na China, né? China, biombo, tudo tem, né? Sim, aí a autora vai falar, por favor. Una precisión pedante. Estos libros, así en formato acordeón o biombo, tienen un nombre histórico que es Leporello. El Leporello de Don Giovanni, ¿no? De Don Giovanni de Mozart, ¿no? Aquello de Madamina, il catalogo è questo. Bom, só para dizer que eu terminei, muito obrigado. No, quero parabenizar a editorial do Estúdio Madalena, que no primeiro livro, presenta o primeiro livro numa exposição de fotolivros, numa palestra de fotolivros e com uma performance. Tá bom, hein?
Bem, acho que nós temos alguns minutos para uma pergunta, para uma conversa com a plateia e, obviamente, também depois queremos continuar a conversa no espaço da exposição. Então, na verdade, não vamos encerrar nada, vamos apenas nos deslocar, né? Então, eu gostaria de deixar então, a palavra aberta para perguntas, para alguma consideração. Se alguém queira se manifestar. Joaquim, por favor. Boa noite a todos. Meu nome é Joaquim Marçal. Em primeiro lugar, queria dar os parabéns à mesa. Sem dúvida alguma, esse projeto acrescenta muito, né, e representa um passo muito importante no sentido de todos os interessados pela fotografia se conscientizarem da importância do significado do fotolivro. Apenas, eu acho, e coloco isso aqui para discussão, no final tem uma pergunta a fazer a vocês da mesa também, mas antes da pergunta, uma provocação. Ficou um pouco a ideia aqui de que o colecionismo e a conscientização de todos sobre a questão do livro fotográfico é um fenômeno dos anos 1990 para cá, né? Que aí todo mundo acordou. Eu penso que desde quando o Fox Talbot, que inventou o negativo positivo, concebeu o primeiro livro fotográfico, ele não só inventou o livro fotográfico em 1844, como também inventou o crowdfunding, porque o livro The Pencil of Nature foi publicado entre 1844 e 1846, em fascículos. O número preciso de exemplares é uma polêmica. E aqueles foram os primeiros colecionadores de livro fotográfico. Dom Pedro II, que é o nosso primeiro fotógrafo nascido no Brasil, foi um colecionador de livros fotográficos. Francis Fritz, todos esses aí, quer dizer, desde a entrada da fotografia no livro até a feitura do livro fotográfico, Dom Pedro II, por exemplo, era um colecionador, né, e juntou isso. E, ao longo das décadas do século XIX e do século XX, muito aconteceu, né? Esse campo foi se adensando. E, saltando direto para um pouco antes dos anos 1990, se eu ficar só nos 80 e nos 70, vale lembrar que, por exemplo, Helmut Gersheim, que é um dos primeiros grandes historiadores da era moderna contemporânea, publicou um importante livro sobre os incunábulos da literatura fotográfica inglesa. E que, embora no mundo ibérico latino-americano isso não tenha repercutido, no mundo anglo-saxônico e nos países da francofonia, isso teve uma grande repercussão, né? Então, naquela época, a meu ver, já existia um colecionismo pujante, embora num mundo que não é o nosso, muito interesse nessa área. Christian Cellini publicou um número dos Cahiers du Cinéma, na França, um livro, chama Les Livres Photographiques, só dedicado ao livro fotográfico. O Growler Club, que é um clube dos amantes do livro de Nova York nos anos 80, fez uma belíssima exposição sobre o livro fotográfico. Lançou um livro catálogo, capa dura, em caixa, um negócio maravilhoso, né? Há outros livros dos anos 80 e 90, The Book of 101 Books, do Larry Roth, com vários colaboradores, como vocês fizeram, etc., etc. Então, a única coisa que eu acho é que é importante a gente enxergar esse trabalho que está sendo feito aqui dentro de um contexto maior e que, a meu ver, sempre existiu na história da fotografia. E, para terminar, eu farei uma pergunta. É uma provocação. Eu acho genial essa ideia da gente trabalhar junto, né, unir a América, a Península Ibérica. Concordo com o que o Marcelo Brodsky falou, em gênero, número e grau, assino embaixo, sinto exatamente como você, como o Yatan, né, que tem feito um trabalho importantíssimo, né, Yatan? Por exemplo, a nossa rede, todo esse trabalho, né, de fazer esse movimento renascer. Acho maravilhoso, mas, assim, uma provocação. Por que fotolivro e não livro fotográfico? Acho que essa discussão vale. Obrigado. Então, por favor. Sí, dale. Bueno, entramos en cuestiones que son académicas y las cuestiones académicas, como ustedes saben muy bien, son discutibles, cambian, podemos tener un
un momento en que pensamos de una manera y obtener después una convención distinta. Fotolibro es un término que tiene una larga historia. De hecho, se empieza a utilizar en Alemania en los textos de la Bauhaus como un proceso de experimentación en fotografía. De hecho, en Malerei Photography Film, el libro de Monjolinas, publicado por la Bauhaus en 1925, se decía que el fotolibro era una de las posibilidades de experimentación en fotografía. Se decía Fotobuch, ¿no? En alemán normalmente el libro de imágenes no se utiliza con ese término, y de hecho los libros fotográficos, ¿no?, la mención que hacía usted, era distinta, ¿no? Se hablaba de Fotobild, por poner un ejemplo, ¿no? O Bildbuch, ¿no?, libro de imágenes, para una cosa más amplia. El término fotolibro poco después fue precisándose y se distinguía bastante de estos libros del siglo XIX que tienen fotografías pegadas, que tienen fotografías colocadas en las páginas. ¿Por qué? Pues por una distinción tecnológica. Durante mucho tiempo fue imposible técnicamente imprimir fotografía en imprenta. Eso solo se solucionó aproximadamente a finales del XIX y se convirtió en una técnica común dentro del proceso tecnológico más o menos en los años 10 del siglo XX. Esto quiere decir que los libros anteriores a esta posibilidad técnica podían tener, ¿por qué no?, fotografías puestas en sus páginas, pero eran fotografías hechas por procedimientos químicos, por procedimientos fotográficos, puestas en libros hechos por procedimientos tipográficos, por procedimientos de imprenta. Solo en un momento determinado esto se pudo hacer como lo hacemos ahora, que es que en la imprenta podemos imprimir igual el texto, la tipografía y las imágenes. Esto tiene una historia. El fotolibro, en principio, como concepto fotolibro, empezaría cuando esta posibilidad técnica puede funcionar, y a otra idea, que serían libros con imágenes fotográficas, les llamamos de otra manera. Esto es una convención. Yo creo que en las convenciones nadie tiene razón. O sea, aceptamos convenciones para entendernos, no porque se deban imponer en el lenguaje. O sea, si hay una palabra mejor para fotolibro, la utilizaremos, no es ningún problema, ¿no? Es una cuestión que no es una... Entiendo que diga que es una provocación, pero no es una provocación. Si encontramos una palabra más correcta y más precisa que fotolibro o que libro fotográfico, seguro que lo usábamos. Yo, desde luego, no me siento, por decirlo así, autor de ninguna palabra, ¿no?, ni los colegas que han trabajado en estos temas en estos últimos años empleando ese neologismo, ¿no?, sino que es una distinción en la cual tendríamos incunábola, como usted dijo con tanta precisión, o sea, libros hechos antes de que este proceso mecánico pudiera existir. La historia de los fotolibros es, bien, antigua si lo pensamos desde el punto de vista de imágenes junto a texto, pero no tan antigua si lo pensamos en una serie de términos. Y luego un segundo detalle ya más, podríamos decir, de historia del arte. No todos los libros fotográficos pueden ser fotolibros, igual que no todos los libros son literatura, igual que todas las pinturas son arte. Solo algunos libros con imágenes fotográficas tienen una cualidad especial. A esos los que podríamos llamar fotolibros. Otra convención, pero es una convención que implica una cuestión de un cierto nivel de calidad otorgado por crítica especializada, por historiadores, a partir de trabajos en los cuales se demuestre la autoría de una serie de autores, fotógrafos, diseñadores, editores, etc. En este sentido, yo creo que no es razonable hablar de que todo es igual, un todo un revolutum, de todo lo que es edición es fotolibro. No es cierto, ¿no? Hay revistas maravillosas y hay revistas que no lo son. Hay libros de fotografía extraordinarios, hemos visto hace un momento unos cuantos, ¿no?, y hay otros que no lo son tanto, ¿no? Entonces, digamos que podemos utilizarla, quizá, insisto, como convención, sin dogmatismo, para introducir un criterio técnico y un criterio de calidad artística. Alguma pergunta adicional, alguma contribuição a esse debate específico? Não, eu só queria fazer um comentário com o Joaquim, que ultimamente, toda vez que eu participo de alguma mesa, alguém
me dá uma bronca dizendo, mas isso já foi feito, isso já foi dito, isso já foi... Não, mas você falou, não, que vocês têm que lembrar que já existiu tal livro, já existiu tal coisa. Se a gente for citar crédito de tudo que foi feito antes da gente, em pleno século XXI, nós vamos ficar nos eventos horas dizendo, olha, conforme já foi dito, conforme já foi feito, né? Mas eu tenho levado muita bronca, então só queria fazer o desabafo. Eu queria só acrescentar uma coisa que acho interessante, que essa questão do livro sobre o livro, ela ganhou bastante destaque, especificamente no momento em que se fala sobre o final do livro impresso, né? E isso acontece não só com o livro de fotografia, cada vez mais existem livros sobre livros de design, são esses meta-livros, eles ganharam muito impulso nos anos mais recentes, e acho que tem a ver com essa discussão também do final do livro impresso. Sim, pero aparentemente o fotolivro demonstra uma boa saúde, está tendo um crescimento. O fato de ter a publicação digital e o fato de ter o e-book, etc., não está, por enquanto, significando um efeito negativo sobre o fotolivro, porque o fotolivro tem uma coisa de objeto de arte, uma sensualidade, um tacto que faz dele um produto diferente. E então eu acho que também tem um momento interessante no crescimento da produção de fotolivros, mesmo no mesmo entorno digital. Também acontece que não só nós, até os jovens pode chegar um momento que se enche o saco de estar todo dia da tela, né? Mais alguma pergunta? Eu gostaria só, então, de comentar que, de fato, o projeto tem qualidades excepcionais e ele, principalmente, justapõe, como já foi dito, a produção dos nossos muitos países, né, e nacionalidades na América Latina. E eu acho que ele, fundamentalmente, também é ponto de partida para uma constatação óbvia de que a produção, né, no universo dos fotolivros, nos diversos países, inclusive da América Latina, tem muito espaço ainda para olhares adicionais e aprofundados, né? E essa é uma realidade que no mundo todo se vê com publicações que olham, inclusive, aspectos, né, quer dizer, de produção em países específicos, etc., como os fotolivros japoneses, etc. E, com isso, quero apenas dizer que, no contexto dessa exposição, nós vamos realizar, no mês de maio, um seminário de 4 dias, que será uma discussão sobre o fotolivro em diversos aspectos, com tanto artistas, pensadores, pesquisadores. Vamos anunciar isso a partir dos próximos 10 dias. E a ideia é exatamente continuar esse fórum de discussões, debates, né, com vistas a, inclusive, que essa exposição no contexto brasileiro permita com que a gente aprofunde e debate mais, né, toda aquilo que já está pesquisado no contexto histórico, no contexto corrente, que a gente agregue nessa leitura. Eu não acho que isso deva ser estritamente nacional, mas, na verdade, eu quero dizer que o tema geral, né, ele permite ainda inúmeros desdobramentos. Eu acho que a virtude do projeto, nesse momento, é que, por sua natureza colaborativa, eu acho que ele trouxe uma leitura que não foi uma leitura, né, com viés. Ele foi uma leitura que não esgota, mas ela realmente é generosa no sentido das contribuições, né, e da forma como foi estruturado. E, portanto, é uma base de leitura sobre essa produção do fotolivro na América Latina excepcional, né, e, por isso, eu queria, então, talvez encerrar agradecendo muito à mesa, não só pela mesa, mas por todo o trabalho, né, que fizeram ao longo desses anos para que a gente pudesse estar hoje aqui reunido e para que a gente pudesse agora ir ver a exposição. Muito obrigado, Horácio, muito obrigado, Marcelo, muito obrigado, Cassiano, muito obrigado, Iatan.